Olá, boa noite, tudo bem? No And Education desta noite conversamos com a professora Vanusa Batista, que é gestora da Escola Edivar de Abreu Nascimento, Pedro Canário, Espírito Santo. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo, aproveite esse espaço público para você colaborar com as suas sugestões, com as dicas, se aprimorar também naquelas informações que você vai receber. Enquanto isso, estamos aguardando as pessoas chegarem, entrarem. Vai ser um prazer tê-los vocês, porque esses assuntos eles são extremamente importantes, não é? Eles fazem a gestão da escola precisa ter essa visão de uma performance melhor, né? Como a gente pode otimizar isso? No And Education desta noite, nós vamos então perguntar para você: qual o seu perfil de gestão? Quais as principais características ou as principais ações escolares que um gestor precisa fazer para ter uma performance de gestão para resultados, né? Então, a gente está aguardando aí a Vanusa entrar, a Vanusa já está quase entrando. Vanusa, aceita aí e entra na nossa sala para a gente iniciar a nossa live, né? Então, esses assuntos nós vamos abordar hoje. E aí, quais são os principais valores e atitudes que um líder precisa ter para ter uma gestão para resultados? Vanusa, estou te fazendo o convite aí para você entrar. Ok, vamos lá. Muito bem, a todos que chegaram, sejam bem-vindos. A nossa live de hoje é sobre performance de gestão para resultados. Ei, minha querida, tudo bom? Tudo bom? Vamos ajustar aí a nossa câmera, não é? Sim, estou conseguindo visualizar aqui. Tá Já ótimo estou, aqui, tá conseguindo me ver? tá show. Estou conseguindo só ver você aqui, não estou me visualizando, não. Você não está se vendo, não, mas tá, a imagem tá ótima. Tá ótima, então tá bom. Vanusa, eu estou aqui falando que é um prazer recebê-la. Já te apresentei, né, e agradeço assim, a todas as pessoas que estão chegando, que já tiveram um dia de trabalho e mesmo assim se preocupam, né, em otimizar esse conhecimento, em buscar algo novo. E essa live ela traz uma performance de gestão para resultados. Sempre no início eu lembro as pessoas Isso que aí. às terças e quintas nós temos um compromisso, às terças com educadores e às quintas com profissionais que se destacam, que venceram, que superaram desafios, que servem de inspiração para outras pessoas. Quem desejar conhecer o nosso trabalho, solicitar uma palestra online, acesse aí o link que está na nossa bio no Instagram. Você vai ter o canal do Telegram. É só pedir para entrar e você faz contato diretamente comigo e recebe todos os materiais. Quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva lá, né? E hoje a gente vai conversar com essa pessoa importante chamada Vanusa. E na próxima terça nós vamos conversar sobre financiamento de educação. Quinta agora a gente conversa com Paulo Galdino, que é policial civil, professor, ex-secretário de Educação de Águia Branca, ex-superintendente regional de educação de Barra de São Francisco, na quinta-feira, que tem uma história muito legal para a gente seguir. Uma história que venceu, que superou desafios. Então, assim, Vanusa, existem princípios de gestão, existem princípios para a gente exercer uma liderança. E a gente pode destacar alguns, como dinamicidade, carisma, inspiração. O gestor ele assume riscos, riscos calculados, riscos com responsabilidade. Ele desperta a criatividade na sua equipe, ele provoca transformação, ele tem que ser proativo, ele tem que dar bons exemplos. Ter atitudes éticas, motivar a desenvolver seus colaboradores, prezar por uma comunicação eficaz e eficiente, uma comunicação não violenta, assunto de uma outra live nossa, com Karina Uchoa, vocês não podem perder,
né? Então, também ter respeito e empatia pelos outros, colaborar para o crescimento da sua equipe e principalmente confiar na sua equipe, nos seus liderados. Performance. A palavra performance significa o quê? Significa fazer, iniciar, executar, desenvolver. Então, Vanusa, desafios e possibilidades, a gente te pergunta, como que é? Quem é a Vanusa? Qual a sua trajetória na educação? E qual é essa performance de gestão para resultados na sua escola? Conte para a gente um pouquinho. Então, Edna, assim, eu comecei na escola, minha trajetória na educação, eu comecei ali na Escola Edivar mesmo, na secretaria da escola, onde eu Uhum. trabalhei ali por 12 anos na secretaria. Eu sou formada em administração de empresas, depois eu fiz uma outra formação, né, em artes visuais pela UFES, e depois eu fiz pós, né, em literatura, cultura e arte, e até então dava aula de artes. Aí eu trabalhei esses 12 anos aí nessa escola e eu me apropriei assim dessa rotina, né, na parte administrativa e como que era a educação. Na verdade, por ali eu já me apaixonei, né, pela educação. Eu já me apaixonei ali por todo esse trabalho que é de excelência, esse trabalho que é importante para o desenvolvimento do país, né? Sim, Que sim. é esse trabalho da educação, que é o trabalho do professor. Mas aí eu não poderia dar aula, porque eu tinha administração de empresas e eu tinha aquele Verdade. sonho. E justamente assim, trabalhando com os gestores, eu assim, me envolvia muito nessa parte de gestão da escola. Então, tudo que precisava de mim, eu estava ali apta a fazer, eu me apaixonei por isso e eu pensava, nossa, eu podia ser diretora dessa escola um dia, né? Era um sonho. Mas eu sabia que eu não podia, era tanto que às vezes as pessoas falavam assim, o diretor não está aqui não, mas está a vice-diretora, né? Porque sempre eu dava um jeitinho de resolver as coisas, que eu gostava dessa parte aí de ajudar, de liderar, mesmo que não era a minha função. Aí então foi que eu dei um passo assim em rumo ao meu sonho, né? Se o meu sonho era ser gestora de uma escola, o que que eu precisava fazer? Quais os caminhos que eu precisava percorrer para eu atingir esse objetivo, né? Poderia Sim. ficar o resto da vida ali com o meu curso de administração de empresa, trabalhando na secretaria, mas eu não estava me sentindo realizada, né, com aquilo. Eu almejava mais, eu sonhava mais. Então foi a partir daí que eu fiz o curso de artes visuais, né? Estudei para o vestibular, passei no vestibular, fiz o curso de artes visuais. E assim que eu concluí o curso de artes visuais, teve o concurso do Estado. E eu não fui nem DT. Já passei no concurso do Estado, uma Já se maravilha, né? aplicou? E já me firmei ali como efetiva e assumi ali em 2013 na Escola de VAR, né, como professora de artes. E a gente sai da faculdade assim querendo mudar o mundo, né? A gente sai com aquela cabeça, professora de artes, ou vou mudar o mundo. E às vezes a gente encontra algumas situações que a gente vai, né, tentando, querendo desistir, mas aí a gente levanta novamente e fala, não, a gente pode sim mudar o mundo. E aí eu fui para a Escola Viva em 2017, onde eu aprendi muito. Eu falo assim que a minha gestão hoje, ela deve muito, né, ao que eu aprendi ali na escola de tempo integral, que até então nós chamávamos de Escola Viva. Uhum. E quando saiu o concurso para a seleção de diretores, aí eu falei, vou fazer. Mas sabe quando você vai fazer assim, porque era seu sonho, mas você não bota muita fé? Sim. Que você fala assim, eu vou fazer para ver o que que dá, né? Vou concorrer. E aí você vai assim, vou, porque no próximo eu pego experiência para saber como é que faz mesmo. E aí eu estava lá na escola e quando eu abri o e-mail, eu li tão rapidamente que eu falei assim, não, gente, eu levei um susto. Falei assim, eu passei no processo e vou assumir, né, a escola Edivar. Então eu larguei lá em 2018 e vim assumir a direção aqui na escola Edivar. Então essa foi a trajetória que a gente começou ali meio com medo, né, com certeza, é tudo muito novo. E na época era Campinho, né? Ali naquele processo de imersão com Campinho, ele falou assim: vamos, é assim, 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 me deu um caderninho, me deu um monte de coisa para anotar, e naquele momento me Seu deu um período de pavor imersão, né? de imersão. Eu falei assim: Campinho, pelo amor de Deus, é isso tudo? Sim, você ainda tem mais duas escolas para dar conta, né? Que são as escolas do assentamento. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não sei se eu vou dar conta dessa demanda, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito Muito grande grande. você gerir pessoas, você direcionar, né, as pessoas a um caminho que precisa seguir. Então, essa aí Sim. está sendo a minha trajetória, foi há 2 anos só,
ali, né, como gestora nessa escola, estou aprendendo muito ainda, eu falo que eu estou Sim. engateando ainda. Então, Vanusa, travou. Nós temos aí diretores, professores, só cumprimentando as pessoas que estão chegando. Marcela Bronzoni, que está aí, nossa que supervisora de legal. pedagógicas, Oi, né? Marcela. Tem outros professores aí que foi passando, não dá para a gente voltar, mas olha, um grande beijo, Graziela, Wesleyana, quem mais? O pessoal aí da escola Guriri, e outros aí que eu não consigo agora falar o nome de todo mundo. Assim, um grande beijo, é um prazer tê-los aqui para essa live. Então, a gente fez aquele início, né, falando dos princípios de uma gestão, principalmente carisma, não é, Vanusa? Eu vejo que os gestores carismáticos, os gestores motivados, aqueles que têm uma performance para resultados, aqueles que cuidam das pessoas, a gente observa que a gestão dessa escola é melhor. Quando a gente chega numa escola que o gestor é humanizado, tem planta, tem pessoas felizes, O né? ambiente é Tem diferente, né? o ambiente é É diferente, o pessoal diferente. da secretaria é alegre, os vigilantes são felizes, até os vigilantes que são assim mais duros. Não, eu vou te encaminhar. Então, assim, você consegue entender uma harmonização, perceber uma harmonização muito maior. Então, assim, embora esse tempo hoje de pandemia, que fala escola fechada, eu li um artigo essa semana que diz assim: nossas escolas não estão fechadas porque a educação está chegando até você, estudante. Então, nós, professores, estamos levando a educação até você, né? Então, assim, a escola se tornou móvel, uma gestão agora para resultados neste momento é uma armadilha, às vezes a gente falar, né? Muito. Como trabalhar tudo isso. Então, essas habilidades organizacionais, pessoais, interpessoais, fazer isso à distância, né? Esses valores a serem trabalhados, sermos persistentes para não desistir dos objetivos. Trabalhar em equipe, numa equipe, cada uma em sua Em sua casa. casa. Olha o desafio, né? Conhecimento técnico, principalmente para gerenciar todos os segmentos de uma gestão. O administrativo, o pedagógico, o financeiro, os recursos humanos, né? E cuidar das pessoas. E, ao mesmo tempo, ouvir o outro, dar colo, sem dizer que diretor também precisa de colo, né, Vanusa? Verdade. Lembra? Precisa de mimos e de colo. Assim, eu e Vanusa, nós trabalhamos juntas, eu acompanhei a escola Edvar, por isso que eu estou convidando, porque conheço os resultados. Sua escola foi uma escola com os melhores resultados da regional de São Mateus. Eu também vou fazer com regionais, com outras regionais, esse mesmo trabalho. O diretor, né, que teve um desempenho melhor em 2019, que melhorou os resultados, que teve uma performance diferenciada. Então, Vanusa, diante de tudo isso que eu explanei aqui, né, como é que você tem lidado com esse perfil de gestão em tempo de home office, quais essas principais dificuldades que você encontrou? O que está tomando mais tempo seu? É a área administrativa, que continua fazendo? É o pedagógico? São os alunos, são os pais, a sua equipe pedagógica ou são os professores? E qual o maior aprendizado disso tudo? Então, Edna, assim, nesse novo cenário, né, assim, ser gestor nesse novo cenário tem sido difícil. Eu falo assim que a gente está aprendendo. Então, tanto o gestor, quanto o professor, quanto o pedagogo, né, toda a equipe, está aprendendo, porque a gente ainda não tem o caminho. Né? Você no chão da escola ali, no espaço físico, você tem várias leituras, tem várias pesquisas para se fazer de como trabalhar, de como melhorar, mas e agora? Né? O que que a gente tem para poder nortear o nosso trabalho? A gente não tem, a gente está fazendo essa história ainda, a gente está construindo. Então, assim, é um novo cenário. A gente tinha todo um plano de ação já projetado para 2020, foi feito lá no JPP ainda, né? Com os objetivos, com as metas da escola.
E aí a gente teve que parar. Ele ficou paralisado porque ele não atende a esse novo cenário, a esse novo contexto. Ele teve que parar e a gente teve, então, né, agora que fazer um novo plano para atender essa nova demanda, para que a aprendizagem chegue até o nosso aluno, né? Para que a gente tenha esse vínculo. A gente não preocupa assim, só com o vínculo com o aluno, mas o vínculo com o professor, né? Com toda a equipe ali, porque para cada um na sua casa, se a gente não tiver esse cuidado, a gente se perde no meio desse caminho. Então, foi preciso fazer esse novo plano de ação voltado para essa nova realidade. Então, a gente precisou recriar a escola, que é um espaço físico, né, para um espaço virtual. Então, quais as demandas que nós temos aqui na escola, né, no espaço físico, que hoje a gente pode trazer para esse espaço virtual e fazer funcionar, né, e fazer rodar, porque não dá para parar. Eu falo sempre para os nossos alunos assim, não dá para a gente parar e esperar a pandemia passar. Né? A gente precisa ver o que a gente pode fazer dentro desse contexto, né? Para que os prejuízos sejam minimizados. A gente sabe que a gente não vai ter aquele resultado de 2009, mas se a gente parar, vai ser pior ainda. Então, o que a gente pode fazer hoje dentro desse novo cenário para que a gente também atinja os resultados? Né? E aí, assim, essa rotina foi toda reorganizada para atender esse aluno, para atender o professor, e assim, a gente teve que aprender tudo, né? Tudo muito novo, tudo diferente, é pesquisando, é tutorial, é ligando um para o outro, tirando dúvida. Então, assim, teve uma aproximação muito grande nesse sentido, assim, de cada um pedir ajuda. Ó, eu sei fazer isso, então eu te ajudo nisso aqui, você ajuda em uma outra ferramenta, e a gente conseguiu aí, né, a caminhar. A gente precisa caminhar, não dá Sim, para parar, sim. né? E, assim, evidenciar todo esse trabalho é importante. Né? Uhum. Porque a gente fala que o trabalho remoto, eu termino aqui uma reunião, uma web, né, com o professor. Tá, se perdeu, acabou. Se a gente não registra tudo que foi definido ali, né, tudo que a gente acordou ali, quais são as nossas metas, quais os nossos problemas enfrentados, o que a gente precisa fazer para melhorar, que agora o objetivo é atingir o nosso aluno, é trazer ele para perto de nós. Então, se a gente não faz o registro dessas evidências em atas, relatórios, né, então como que a gente vai conseguir depois ter essas evidências e mostrar que nosso trabalho está sendo feito e está sendo muito bem feito para a gente que está aprendendo tudo agora, né? Muito Uhum. bem feito para esse contexto que é novo para todo mundo. Então, assim, quem toma mais tempo da gente? Eu falo assim, que o aluno tem Uhum. tomado mais tempo, né? Porque a gente está ali o tempo todo, ele está mais prejudicado nisso tudo ao nosso aluno. Né? Ele Sim. está tendo aí uma aprendizagem, né, mais ou menos, porque sem o professor ali presente, não se aprende da mesma forma. Então, se a gente tenta organizar uma agenda de trabalho para que o professor, né, atenda o aluno, o coordenador atenda, eu também atendo, apesar que as demandas administrativas da gente, ela toma muito tempo, você sabe que um diretor fica muito tempo ali, né, nessa parte administrativa, e agora tem portaria de cesta básica, a gente precisa regularizar planos né, de ação, a gente precisa fazer toda essa demanda e atender esses alunos. Então, isso demanda um tempo, mas a preocupação nossa, fala, gente, o primordial agora é atender o nosso aluno. Então, vamos, as pedagogas, às vezes, na correria ali das demandas delas, que são muitas, e elas estão até sem tempo nesse momento, elas falam assim, mas, Vanusa, é muito tempo, eu tenho que atender o professor. Eu falei assim, vamos focar no nosso aluno, né? Porque quem está mais precisando de nós agora é o nosso aluno. Vamos fazer uma agenda, tanto que nós fizemos, Edna, a Uhum. tutoria na nossa escola, nós implantamos a tutoria. Cada professor fica responsável por um grupo de alunos para que ele possa Puxa. atender melhor esse aluno. Então, assim, eu sei quais são meus alunos que eu tenho que dar conta. Então, esse aluno que nós temos aqui, ele tem o WhatsApp, ele está no grupo, ele pega atividade, por que ele não pegou atividade? Entendeu? Assim, nós fazemos todo esse controle. Então, isso está sendo muito bom, né? Está sendo produtivo. A gente conseguiu trazer, a gente fez até um levantamento, as pedagogas, as coordenadoras fizeram, um Uhum. levantamento do nosso trabalho antes da tutoria e agora depois da tutoria. Né? A gente viu assim, que a gente conseguiu alcançar muito mais alunos, porque o professor ele tem aquele grupo de alunos para conquistar, para manter o vínculo, né? Para trazer para perto dele. E quando a Ó, gente fala tem assim, uma contribuição aqui, Vanus, ó, interessante, eu gosto quando dá uma contribuição. Deixa eu ver quem foi aqui, professor Josi. Tutoria foi bem produtiva. verdade. Wesleyana está dizendo aí, ó, excelente. Você que está aí nos acompanhando,
Escreva aí para gente como é que está sendo na sua escola, como é que está sendo fazer uma gestão para resultado, que inicialmente é isso que a gente está falando, né, Vanusa? Como é que está aí esse momento de trabalho home office? O que está tomando mais o seu tempo como gestor? E a gente não pode esquecer que o nosso professor também é um gestor. Só que agora ele é um gestor online, ele é um gestor muito maior. Vandinha está aí entrando, dizendo que essa tutoria da escola está dando um show. Que coisa boa, Vanusa, reforço positivo. Muito bem. Wanda, quem atende vocês como supervisora escolar é Wanda e Cláudia, né? Wanda e Cláudia. Isso. Então, Vanusa, você estava dizendo para gente que você fez um diário de bordo, como é que é? Foi, assim, para que nós possamos registrar o nosso trabalho e ter evidência, a gente faz esse trabalho de bordo onde nós colocamos tudo que nós estamos fazendo ali nesse período. Porque eu falei assim, gente, isso aqui vai virar história. Depois, quando a gente abrir aqui nosso livrinho e olhar, a gente fala, meu Deus, a gente passou por isso, olha o que nós fizemos. Então, assim, eu acho que o monitoramento de todas as ações é muito importante nesse momento. Então, a coordenadora nesse diário de bordo, elas colocam assim, a lista com todos os alunos, tem uma pastinha com o nome de cada aluno, na frente ela coloca qual o telefone, né, se o aluno pega atividade ou se o aluno faz atividade pelo aplicativo, se ele não fez. Elas colocam um relatório que a gente põe semanalmente de cumprimento de atividade com a legendazinha. Né, quem fez, quem não fez, quem pega atividade, né, qual atividade que o aluno cumpriu, para que o pai também possa acompanhar. Então, todos esses registros a gente coloca ali nesse diário de bordo, né? Nossas reuniões, as nossas atas, a gente coloca no diário de bordo. Os gráficos de desempenho de aluno, como está acontecendo, põe nesse diário de bordo. Eu falei assim, você guarda esse diário bem guardado. E esses dias eu fiz uma reunião com as pedagogas e as coordenadoras. Eu falei, levam todas as evidências para eu ver se estão bem registradas e organizadas, né? E aí, elas levaram, né, e ficaram assim, vamos tirar foto, eu quero que tire a foto do meu diário de bordo. E estava tão lindo, tão muito bem organizado, né? E às vezes eu ia fazer alguma observação e as outras, não aceito, porque esse diário de bordo deu trabalho para a gente fazer. Eu tirei foto, parabéns. A gente tinha um ritmo, né? Desculpa, Vanusa, a gente tinha um ritmo antes da pandemia e agora gerenciar uma educação remota, né? Que o aluno está em casa, porque não é educação à distância, porque as especificidades são diferentes, é uma educação remota. Você tem um professor que está mediatizando um conhecimento e tem aquele aluno que não tem acesso a isso. Como é que faz esse monitoramento? Então, se a escola não tiver o controle, ela perde o fio da meada, vamos dizer assim, de como chegar naquele aluno, como você falou, que é a prioridade de vocês, né? Prioridade nesse momento. Aqui, tem falando aqui, tem sugestões ali, olha. A Josa, professora de língua portuguesa de Edivar. Ei, minha querida, tudo bom? Cláudia entrou. Wesleyana está aí dizendo pra gente, ó. O tutor tem um papel primordial nos acompanhamentos e desenvolvimento das atividades remotas. Excelente. É isso aí. Então, ou seja, é uma ferramenta que vem dando certo, que pode ser aplicada em qualquer escola, independente de ser uma escola de tempo integral. Não é, Vanu? Não, verdade. E assim, você perguntou a respeito das dificuldades. Então, assim, das dificuldades que a gente enfrentou, né, nesse momento, quais dificuldades que a gente está enfrentando agora para fazer o nosso trabalho? Seria, por exemplo, o foco, né? Manter o foco em casa, por exemplo, no trabalho home office. Como manter o foco e manter a produtividade? Porque eu saía de casa, me arrumava e ia para a escola. Eu sabia que eu estava integralmente para fazer as minhas atividades da escola ali. Né? Mas aqui em casa, a gente tem uma rotina diária que interrompe esse foco, que interrompe essa produtividade. Né? A gente tem um filho que briga com o irmão ali, a gente tem que intervir, a gente tem ali alguém que chama, alguém que chega na nossa casa, a gente para ali, depois tem que voltar. Então, se a gente não tiver um planejamento, né, uma organização, uma agenda das atividades que a gente precisa fazer nesse trabalho em casa, a gente se perde. E a gente termina o dia, entra a noite, a gente está continuando o trabalho. A gente não consegue organizar, né, qual o momento de você trabalhar, qual o momento para sua filha. Então, essa tem sido, né, uma das maiores dificuldades. E, assim, para o professor e para a equipe gestora, foi apropriar os recursos tecnológicos também. Foi uma dificuldade muito grande. Porque a gente não usava, né, os recursos tecnológicos, assim, o Meet, fui conhecer agora,
né? O Zoom, esse aplicativo que a gente usa para fazer nossas reuniões, o Google Sala de Aula. Alguns professores estavam assim, iniciando essa experiência de criar uma sala, mas também não deu continuidade. Então, assim, foi tudo muito novo. Assim, temos que aprender para atender o nosso aluno. A aprendizagem precisa chegar, a gente precisa se relacionar, mesmo que à distância. Então, enfrentamos essa dificuldade, mas eu falo assim que foi um crescimento muito grande, né, Edna? Um Sim, sem crescimento dúvida. muito grande, A sem gente, dúvida. eu falar a gente, né? Porque a gente, assim, até ontem eu estava ali com vocês, a gente sonhava com esse momento de mediatizar com a internet, de fazer uma reunião, de não tirar os gestores e os pedagogos das escolas, e esse momento chegou. Infelizmente, ele veio com um grande problema social, econômico, de saúde, educacional, mas ele veio para ficar essa situação da internet mediatizando a educação. Então a gente fica assim, eu fico feliz que as escolas, os gestores têm encontrado um meio de chegar no aluno e dar prioridade ao atendimento do aluno, sabe? Eu fico muito feliz com isso, porque uma das grandes desafios neste cenário, né, Vanusa, é como fazer esses colaboradores entenderem que eles precisam continuar trabalhando, mesmo mantendo o distanciamento, o isolamento para quem está doente, né? E os veículos de comunicação estão dizendo isso. Escola não pode voltar numa situação dessa, de pandemia sem vacina. Então, a gente chamava muito de corresponsabilização. Eu posso dizer que a corresponsabilização continua no processo, não é? Uhum. Continua, Ela com continua. certeza. E aí, quando a nossa live ela tem uns momentos, né, de pandemia e uns momentos de conceito e uns momentos de resultados da escola, né? Então, assim, Verdade. essa semana eu coloquei vários posts lá no quem me segue no Instagram para a gente ir dando continuidade. De termina a live de quinta, eu começo a preparar de terça. Então, o que é liderança? Que tipo de líder? A gente tem o líder autocrático. O líder autocrático é aquele que é total evidência, ele é o chefe, eu mando, eu não quero saber quem é que pensa o quê, decidir, está decidido. O líder liberal é aquele que deixa a coisa rolar, deixa a coisa acontecer, e tem muitos conflitos nas equipes, porque às vezes as pessoas não conseguem entender o limite, né? Quem é que é a hierarquia da situação. O líder democrático é aquele líder que se preocupa com as pessoas e com o resultado. Então, ele reúne, ele faz plano em conjunto, ele traça metas no coletivo, ele está preocupado com o resultado, ele está preocupado em dividir, tratar um planejamento estratégico para o crescimento da sua equipe. Um líder de coaching é um líder preocupado em desenvolvimento da sua equipe, principalmente na formação, que eles sejam ágeis, que conhecendo cada um, colocando cada um no seu lugar. Então, assim, é um princípio para feedbacks construtivos. Que feedback a gente tem um tempo só para conversar sobre feedback, porque tem gente que acha que chamar e conversar está dando feedback, e não é. Resta saber que feedback tem que estudar, porque tem 3 etapas. Né? Então, assim, é profunda a questão do feedback. Uma liderança situacional é aquela que vai depender do momento. Então, esse líder situacional, ele sabe se posicionar. É uma situação de conflito? É uma situação agravante? É uma situação calma? É uma situação de reciprocidade? Né? E o líder visionário é aquele que projeta, no caso da escola, projeta a sua escola para a visão, para atingir o alvo. Então, Vanusa, nesse conceito de tipos de líder, qual é o perfil de gestão que você acha que se aproxima ou se adequa ao seu? É uma mistura de vários? Como é que é isso? E aí, depois você já entra falando para a gente como foi o resultado da sua escola de 2019. Tá certo, Edna. Deixa eu colocar aqui já no resultado. Mas, assim, olhando esse perfil aí de líder, né? Eu me identifico muito, né, com o perfil de líder democrático. Eu acredito, assim, que os problemas da escola, ele não se resolve no âmbito individual. Não sou eu que vou, né, falar, sou gestor e eu vou resolver o problema, eu tenho o poder de resolver. Não tenho o poder de resolver nada. Né? A gente passa, assim, pela corresponsabilização de todos da comunidade escolar, de todos os autores da comunidade escolar. Então, quando a gente pensa, né, uma ação dentro da escola, a gente precisa pensar, tem a participação de todos, né? Todos estão envolvidos, então acredito que é por aí que a gente começa a ter sucesso.
E quando a Sim. pessoa, assim, em todos os segmentos, eles participam, assim, da construção de um plano de ação, da construção de uma ação dentro da escola, eles sentem, assim, aquela sensação de pertencimento, sabe? Ou Pertencimento. seja, essa ação, ela foi planejada com minha ajuda também, né? Eu tive o meu dedinho ali para opinar, tanto o pai, né, quanto o aluno. Então, assim, o jovem de futuro, quando a gente vai lá e faz a ação, eles priorizam muito isso. Essa questão Uhum. de todos, né, todos os participantes da comunidade escolar, eles estão engajados, eles estão envolvidos em saber quais são as ações da escola, né? Eles opinaram, eles deram, porque não adianta eu chegar na escola hoje e falar, nós vamos fazer determinada ação, e eu colocar lá, eu jogar para o professor, ou jogar para o aluno, né? E eu não vou ter um bom resultado. Travou aí. Ei, Vanusa. Oi, travou? Travou um Voltou? pouquinho. Voltou. Voltou. Então, eu acredito, que essa gestão democrática ela é feita dessa forma, né? Assim, a corresponsabilização de todo mundo saber que ele é importante, que ele tem parte importante nesse processo, né? De melhoria da Sim. aprendizagem. Então, como eu, pai, posso melhorar, participar e melhorar? Sim. Como eu, aluno, posso participar e melhorar? Bom? Hein, Vanusa, tem uma Oi. contribuição aqui do professor Fábio, que ele diz assim: antes da pandemia, o foco sempre era o aluno, pois nós, professores, passávamos nosso conhecimento, mas agora os focos mudaram, são vários, né? É material didático, é ferramenta metodológica, é a tecnologia e muitos outros. Mas em meio a tudo isso está o nosso aluno, né? Claudinha também está dando aí, está dizendo, você é uma profissional muito comprometida, né? A sua Obrigada. escola está alcançando ótimos resultados, parabéns. O Ivan está dizendo, gostei demais. Que bom. Várias pessoas aí entrando. Um beijo, Dena, um beijo de quem está chegando. Kátia e outras pessoas, né? Então, assim, Vanusa, então o seu perfil, um perfil voltado para uma gestão democrática, e nesse perfil aí, no ano de 2019, foi um ano que a sua escola atingiu um patamar assim de aprovação. Eu gostaria que você falasse para gente a questão da aprovação, a questão da evasão, a questão dos índices de proficiência. Como é que você, no ano passado, você conseguiu, né, a sua equipe, quando a gente fala você gestor, porque você representa uma equipe de uma gestão democrática. Como é que foram os resultados da sua escola? Então, Edson, vamos lá, vou passar para vocês aqui, vou estar olhando aqui para o notebook, né? Que são vários números para passar para vocês. Em 2017, a escola ela teve uma taxa de aprovação de 75,3. Então, assim, quase 25% dos nossos alunos eles ficaram pelo caminho, né? Ou seja, não foi bom. Então, se você faz um trabalho, você percebe que quase 25% não tiveram sucesso, você precisa parar e refletir, né? O que que nós precisamos fazer, o que nós precisamos melhorar? E nós precisamos melhorar muito, né? Quando a Muito. gente olha esse contexto. Em 2018, já deu uma melhora quando nós conseguimos atingir 80,2% de aprovação. Então, você está caminhando. O importante é você caminhar e você ver que você está conseguindo atingir, você não está estagnado, você está conseguindo atingir melhores resultados. E com a Uhum. gestão voltada para resultados, né, mais focada ali para o resultado, em 2019 nós alcançamos 89,6% de aprovação e uma redução na evasão de 0,3%. Então, poucos alunos evadiram. Ou seja, em 2 anos, nós conseguimos atingir 14,3% a taxa de aprovação da escola. Então, assim, Show. nem os alunos ficaram para trás. Então, a gente, assim, às vezes a gente pensa assim, 89, né, de aprovação. A gente fica feliz, mas a gente tem que pensar quantos estão ficando para trás, né? E a gente precisa É. trazer para a gente. Porque foi uma taxa boa, foi, mas o foco ainda vai ser o que eu posso fazer para que ninguém fique para trás. Ninguém. Dá a mão a todos, né, Vanusa? É isso A aí. mão a todos. Então, a educação, né, de equidade, para que todos consigam ter sucesso. Isso aí. E com referente ao índice de desenvolvimento da escola, nós avançamos em 5,97%. Então, da regional, nós ficamos em quarto lugar e do município, nós ficamos em primeiro lugar.
Então, assim, esses resultados, a gente não fica só para a gente. A gente passa também para o pai, a gente passa para o aluno, a gente faz festa, a gente divulga na rede social, né? Para que todo mundo saiba que a gente está crescendo. E que a escola. E para que todos se sintam comprometidos, porque o sucesso de um é o sucesso de todos, Sucesso não de é? todos. Isso aí, sucesso de um sucesso de todos. E assim, falando em proficiência, Ed, Uhum. em língua portuguesa nós saímos de 259 para 277. Olha o crescimento. Em Muito matemática, grande. olha para você ver, matemática, que é o bicho-papão, né, da disciplina, Uhum. 274 para 302. Química, 232 para Matemática foi o maior índice da regional e do estado, não é? o maior índice da regional e do estado. Maior do que a da Muito regional e bem. estado. Física, 248 para 264. Biologia, 231 para 261. E, assim, quando a gente olha as proficiências, a gente fala assim, mas tá baixo ainda. Quando a gente trata de 200, 300 e pouco, não está no ideal ainda, a gente sabe disso. Mas a gente tem que olhar, olha o crescimento que a escola Crescimento. teve. O Uhum. crescimento foi muito grande, né? Foi Uhum. notável. Então, isso aí é importante. A gente pode conseguir mais? Com certeza, com mais esforço, a gente pode conseguir o ideal, né, de proficiência que a gente precisa alcançar. Então, a gente precisa ter Uhum. esse olhar, né? Em vez de a gente minimizar o resultado e falar que está muito aquém do que precisa, a gente precisa olhar o crescimento que a equipe alcançou, né? É. Neste ano de 2019. E assim, E assim, você fala. é interessante que você vai falar agora do programa Jovem de Futuro, né? Eu sou suspeito de falar porque eu era uma apaixonada pela performance do programa Jovem de Futuro, porque trabalha com uma ferramenta de gestão, é um auxílio, é um apoio. Tá aí a Cláudia falando parabéns para a equipe, outros profissionais dando boa noite, parabéns, beijo para todo mundo que está chegando. Então, assim, a meta do programa Jovem de Futuro de vocês do IDEB, vocês atingiram essa meta? No ano Nós passado? ultrapassamos a meta. Ultrapassamos a nossa meta. Ela era 3,44, nós atingimos 4,54, né? Oh, Então, assim, 10, foi gente. muito grande e a gente fala assim, o programa Jovem do Futuro, ele nos ajudou muito, a gente acredita que toda escola poderia ter, né, da escola do estado, se poderia ter esse acompanhamento do Jovem do Futuro, né? Porque no SGP, que é o sistema onde nós colocamos todos os dados ali, ele nos dá um norte, né? Eles nos orientam. O programa, eles nos capacita, porque eu falo assim, eu aprendi tudo que eu aprendi hoje, eu posso falar, eu devo ao Jovem do Futuro. Ao Né? programa, Ao né? programa. A gente ia para as formações, vocês vinham até nossa escola nas visitas e, né, colocavam o que a gente precisava fazer, o que precisava melhorar. A gente passava isso para toda a equipe depois, então a gente ia crescendo junto, entendeu? Então, assim, a capacitação, a formação, ela é muito importante. A gente fala assim, a gente vai aprender na raça, igual estamos fazendo agora, né? Mas quando você tem uma formação, né, uma capacitação, o resultado melhora, porque você está aprendendo como fazer. Vanusa, para quem não sabe o que é o programa Jovem de Futuro, a gente já falta 20 minutos para a gente encerrar. Gostaria que você falasse em linhas gerais que ele é uma ferramenta de gestão que está dentro do PDCA, que é o planejar, executar, monitorar, avaliar. Mas dentro dessa ferramenta, quais são o princípio dele? Está baseado na aprendizagem, mas está baseado em que esse monitoramento para atingir um resultado e ser essa ferramenta de gestão? Então, Edna, essa uma gestão voltada para resultado de aprendizagem, né, com base nesse programa Jovens de Futuro que nós estamos inseridos, a gente precisa seguir alguns caminhos. Como ele segue aí o PDCA, que é planejar, executar, monitorar e agir, a gente está, como falar, é um circuito, né? Todas as Uhum, ações da escola, ela vai rodando. A gente primeiro uhum. planeja, né? Depois a gente executa, depois a gente monitora para ver se está dando certo, né? Que isso é muito Uhum. importante. No meio da ação ali, a gente está dando certo, né? Está produzindo o resultado que a gente deseja, tá? Então vamos continuar. Não está produzindo, então vamos replanejar, vamos, né, corrigir essa rota, porque essa rota não Corrigir está essa levando para o rota. caminho certo, né? Essa rota está desviando. Então a gente corrige a rota, né? A gente avalia o que foi feito, a gente faz de novo e a gente consegue aí ter resultado. Porque o tempo todo a gente dá essa parada aí para a gente avaliar. E assim, quando eu falo assim, que uma gestão baseada, né, para resultado, o que a gente precisa ter? O que a gente está falando o tempo todo? Foi a live de hoje
é para saber, né, como que deve ser uma gestão voltada, né, para resultados de aprendizagem. Porque às vezes a gente fala assim, qualquer caminho leva a qualquer lugar. E você não E sabe não para é. onde você quer ir. Né? E uma gestão voltada para resultado é justamente você saber para onde você quer ir. Você botar, né, ali quais são as metas que você precisa atingir. Então, o principal é você olhar as evidências. Uhum. Quais são os resultados da escola? Eu acabei de te mostrar aqui, né, alguns resultados da escola. Então, a gente precisa parar com a equipe lá da JPP, com eles, lá no início do ano, e mostrar, gente, qual foi o índice de aprovação, reprovação, qual foi a proficiência, qual foi a nota do Uhum. PAEPS, qual foi a nota do IPEPS. A escola, o profissional que está ali, ele precisa se apropriar, precisa, né, ter aquilo na cabeça, mastigar mesmo e saber. Porque a partir daí surge o plano de ação da escola. A partir daí surge o plano de ensino do professor, né? Ele não pode fazer um plano de ensino sem entender o contexto, sem entender. Assim, em 2018, saiu uma reportagem que eu vi, até mostrei a equipe, estava assim, escola de vai, escola que mais reprova. Então, o primeiro planejamento que eu tive com os professores, eu coloquei essa reportagem, coloquei escola que mais reprova, nós estamos reprovados. Aí a gente quer achar culpado, né? A gente fala assim, mas a culpa é do aluno que não quer. Mas a culpa é do pai que não acompanha. Eu falei, gente, a culpa é nossa. Vamos lembrar que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar esse resultado? Fica feio para a gente, né? A gente ter enxergado como uma escola que mais reprova, né? Que deixa o aluno pelo caminho. Então, a partir assim, dessas evidências, dessa reportagem que nos chocou, que nos fez refletir, a partir dos resultados, né, da escola, a gente começa a planejar e a elaborar o nosso plano de ação. Então, onde que a escola está hoje, né? Como que ela é vista pela sociedade, pelos alunos e onde nós queremos chegar. Aí a gente planeja e a gente traça essas novas metas aí de quando nós queremos chegar. Mas para planejar, como eu falei lá no início, a gente precisa ter os diferentes autores ali junto, né? Para que a ação ela seja de todo mundo, não seja só da equipe pedagógica, só da equipe gestora. Né? A ação ela foi feita em conjunto e todo mundo está envolvido. Cada um tem sua responsabilidade ali, sua tarefa a fazer para que dê resultado e organizar os procedimentos da escola. E eu falo assim que muitos dos procedimentos organizados em 2019 está instituído em portaria, Edna. E essas portarias a gente não vai pegar e botar ali na gaveta, não. A gente precisa ler, porque é para direcionar o nosso trabalho. A gente precisa ler e precisa ver o que tem que ser feito. Igual os novos planejamentos coletivos, nós instituímos, não vai se negociar o planejamento coletivo. A gente vai fazer, a gente vai sentar. Então, a gente tinha PCA, os PCAs arrumavam a salinha, sabe, de uma maneira assim tão aconchegante, acolhedora, fazia um cafezinho, fazia um chazinho, e botava no grupo, professor, estou esperando você aqui na sala de planejamento. Então, o professor ia para ali já feliz. Então, criou-se essa rotina, não era cada um no seu canto. Era toda a área reunida em um espaço aconchegante para a formação, para discutir, no meio do caminho, os resultados que nós estávamos atingindo e quais as intervenções que a gente precisava fazer. Entendeu? Então isso aí foi muito importante, né? Para ajudar no planejamento. E quando a gente fala outra portaria importante que foi organizada, foi a questão do monitoramento de falta de aluno. Então, não adianta eu ofertar um melhor ensino se o aluno não chega na escola. Então, as coordenadoras elas faziam isso com muita excelência. Com 5 faltas, já passava para mim, a gente mandava o ofício, chamava o pai. Se o pai não resolvia, ele assinava um termo de compromisso e a gente falava, o promotor vai te chamar, porque está aqui, você precisa assistir o seu filho, você precisa fazer com que ele venha para a escola estudar. E aí a gente mandava para o promotor, mandava para o conselho tutelar notificava, vinha aquele monte de menino para a escola que não estava vindo, assim, a gente conseguiu 0,3% de evasão. Então, assim, Sim. deu resultado organizar esse procedimento. E uma outra coisa muito importante é o comprometimento com as metas. Né? Todo mundo fala assim, não, tem essa meta não foi colocada ali por um acaso, só para dizer que a gente tem uma meta. Essa meta foi colocada para que a gente possa cumprir. E essas metas, elas precisam ser, eu falo que elas precisam ser audaciosas e alcançáveis. Né? Não adianta, assim, eu ter uma meta que não vai instigar a equipe a fazer algo melhor. Né? Tudo que eu fizer, eu vou chegar nessa meta aí, porque ela não é audaciosa nem um pouquinho. E A ter o meta não cuidado, é do diretor, né? A não meta é não é do para ficar no diretor. papel. A meta é pactuada com todos do processo, né, Vanusa? O processo é um pacto, né, de melhoria, de atingir aquela meta ali. Então, quando chega lá no final do trimestre, a gente para olhar, olha, se o final do ano fosse hoje, no final do primeiro trimestre, a gente conseguiria atingir nossa meta? Não. Então, a gente precisa ver novas intervenções para a gente conseguir atingir essa meta.
Então, a meta é essa. Então, todo conselho de classe trazia a meta e trazia o resultado, e todo mundo visualizava tudo isso de novo, e se apropriava de tudo isso de novo. E mostrava para o aluno também. Olha, a gente não está caminhando para atingir a meta, não. A escola precisa melhorar. Você vai sair daqui e você tem que ter orgulho de falar onde você estudou, porque a escola tinha um bom IDEB, né? A escola tinha um bom índice de aprovação. A escola, você precisa falar bem da sua escola. Aí todo mundo se comprometia aí com esse pacto, né? E De nessa melhoria. questão do comprometimento, como é que fica o engajamento com a comunidade? Essa prática que envolve o professor e a comunidade, como é que fica nesse processo? Então, a comunidade, ela nos ajudou muito a atingir resultado, porque tinha várias ações que os alunos gostavam de fazer na escola, não só de estar ali estudando, mas com uma outra ação que o aluno gosta, que era Uhum. oficina de dança, que era oficina de teatro, né, que era oficina de xadrez, a gente tinha oficina de vôlei, oficina de futebol, jornal. Então, tinha várias oficinas, como se fosse clube da escola viva, né? Mas nós tínhamos ali forma de oficinas que era feito no Oficina. contratempo. O professor nosso, ele não tem tempo de fazer isso, né, Edna? Uhum. São É. poucos que têm mais tempo para fazer. Então, vamos chamar a comunidade para nos ajudar. Então, tinha uma professora de educação física que ela chamava Fabiana, chamava um, chamava outro. Ó, fulano se propôs a ficar na oficina de dança. Então, a gente fazia isso no contraturno, o aluno ia, ele participava. Então, era uma maneira assim de a gente manter o vínculo, o engajamento do aluno. Ele ia para lá feliz, ele apresentava a dança. Né, o nosso aluno foi para o campeonato de xadrez, porque também tinha uma oficina de xadrez que ele treinava toda a tarde. Então, assim, a Uhum. comunidade participava disso. Então, Sim. isso é importante. Que bom. Então, assim, e essas conquistas, como é que você leva essas conquistas com os professores e com a sua equipe? Que você tem excelentes profissionais, excelentes professores, uma equipe pedagógica, uma equipe de secretaria. A sua escola é uma escola fantástica, graças Verdade. às pessoas que ali estão. Como é que é esse envolvimento de partilhar isso com a sua equipe? Então, a gente sempre partilhava, quando tinha o planejamento, né, do JPP, ali a gente tinha uma forma de valorizar essas conquistas, as práticas exitosas também do professor. O que que a gente fazia? Pequenas lembrancinhas, pequenos mimos, né, que a gente chamava o professor ali na frente e falava, ó, você está recebendo isso aqui por causa dessa prática que você realizou. Então, aquilo impulsionava o outro professor, no próximo trimestre também, a ter uma prática exitosa para também receber a premiação dele. E assim, a gente reunia e ali eu mostrava todas as conquistas, não só para o professor, mas também para o pai. A gente falava, ó, a escola ganhou isso, a escola ganhou esse troféu do CUAL, a escola, a ação dela do IDEB, do PAEBS, foi para o livro de gestão, a gente mostrava o livro, então assim, a gente partilhava toda essa conquista com todo mundo, porque eles precisavam saber como que a gente estava avançando. Não podia, assim, conquistou ficar esquecido ali, não ser valorizado, né? Precisa ser evidenciado e valorizado. E o que eu podia usar de rede social para divulgar, né, a gente fazia isso também. Não, nossa escola precisa ser vista. Todo mundo precisa ver que a gente está trabalhando e fazendo Sim, certo. ô Vanusa, a cada trimestre, dentro do programa Programa Jovem de Futuro, tem o seminário das práticas, né, das boas práticas. Quais foram as boas práticas que a sua escola fez, que teve que pactuou, que reverberou nesse resultado? Se você pudesse falar para a gente, assim, rapidinho, que a gente está com o horário Tá, apertado, né? tá, Infelizmente. já? Passa tão depressa. Então, nós tivemos as oficinas do PAEBS, né, que foi uma prática muito exitosa. Nós apresentamos essa prática ali na reunião de boas práticas. Além disso, eu escrevi essa prática, que ela está hoje no caderno de gestão, né, Do do Estado do Estado. Espírito Santo. Então, assim, porque ela alcançou resultados. Então, essas oficinas eram bem organizadas. A escola parava uma semana para realizar a oficina. Então, o Verdade. professor planejava isso, assim, sabe, com muito cuidado. Então, a gente chamava um outro professor para acompanhar e ajudar o professor no dia da execução dessa oficina. Estava ali no guia de aprendizagem, onde o aluno sabia quando que ia acontecer tudo isso. O pai recebia uma agenda para saber quando que ia acontecer. Então, isso tudo ajudou que essa oficina obtesse um resultado muito bom. Então, essa foi uma prática exitosa ótima. E assim, Edna, eu acho que a gente preparar o ambiente escolar, né, para o aluno, a gente fala assim, é uma prática pequenininha, mas você torna o ambiente produtivo, né? O Propício à acolhimento, produtividade. né? É o acolhimento, né? Sim, no acolhimento. Assim, desde que eu saí lá da escola, antes mesmo do ano passado,
desse ano que o governo instituiu o acolhimento, nós já tínhamos experiência no acolhimento que a gente tinha feito no ano passado. Né? O aluno chegava, a gente ouvia, ele falava qual era o sonho dele. Então, assim, fez toda a diferença naquele momento que ele chegou ali, ele foi acolhido, em vez de chegar, fazer uma dinâmica e começou o ano letivo, né? Então, a gente pegava aquelas respostas daquele aluno e conhecia aquele aluno, né, ao longo do ano. Ok. Vanusa, a gente está quase chegando ao final. A questão do legado, né? Esse comprometimento da liderança, uma liderança para resultado, ela é eficaz, ela é carismática, ela envolve a todos, ela tem um planejamento, ela tem um propósito. O principal propósito de um líder que foca em resultado é o sucesso de todos. O sucesso de todos vem dessa aprendizagem, né? Não deixar ninguém para trás, dar a mão a todos e parabenizar e engajar a sua equipe. Qual o legado que você deixa hoje? Se você olhar para trás, você não tem tantos anos na educação como você falou, mas você veio de uma secretaria de escola, você veio com a base de dados, você veio conhecendo a escola no coração dela, que é a secretaria da escola. Então, hoje, se alguém te perguntasse, né, qual o legado? Como é que você quer se ver ou quer ser lembrado daqui a 10 anos? Que legado você quer deixar? Então, Edna, legado, assim, eu penso que é você ser lembrado por algo especial que você fez, né? Sempre a pessoa vai lembrar, ou aquela pessoa realizou algo importante, algo especial. E eu gostaria, assim, de ser lembrada por alguém que inspira outras pessoas. Né? Não queria nem ser lembrado porque eu fiz um livro, porque né, fiz uma ação que foi do ano tal. Alguém que inspira pessoas a fazer sempre o melhor, entendeu? E ele olha para mim falando aquela pessoa tão motivada, aquela pessoa tão alto astral, ela sempre fala que a gente vai conseguir, que a gente consegue obter o resultado, né? Que a gente consegue fazer determinada coisa. Então, eu gostaria de ser lembrada assim, que as pessoas olhassem para mim e falassem, nossa, aquela pessoa me inspira a ser melhor, a fazer o melhor. E também a que as pessoas acreditassem que pode sim, deve ofertar uma educação mesmo pública de qualidade. Entendeu? Porque muitas vezes a gente tem essa cultura de que a educação pública ela pode ser feita de qualquer forma. E ela não pode, não deve ser feita de qualquer forma. Nós temos profissionais capacitados, eu falo isso pela minha equipe que eu tenho ali no Edivar. São profissionais excelentes, capacitados para oferecer uma educação de qualidade. Por que eu não vou oferecer? O aluno chegar na escola, igual você fala, você chega no portão da minha escola, hoje tem um vigilante que ele te atende bem e ele te leva onde você quer, sabe? E às vezes, quando quebra alguma cadeira, ele chega para mim, ele tem aquele cuidado. Né? Ele chega e fala assim, olha, né, tá acontecendo determinado problema aqui, quebrou, tá? Você pode... Então, assim, é todo mundo engajado para fazer o melhor e oferecer para o nosso aluno educação de qualidade. Muito bem, está deixando a sua marca. Hoje nós vendemos a nossa marca, o nosso brand, e é isso daí. Então eu posso dizer que o mais importante não é o talento individual, mas é o entrosamento da equipe. É quando vocês olham para o mesmo objetivo, e aí fica fácil de atingir. Eu gosto de uma frase de Michael Jordan que ele diz o seguinte: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence e ganha campeonatos, né? Vanusa, para a gente estar encerrando, suas palavras finais, faltam 5 minutinhos, a gente tem que ser rapidinho. Que palavras você deixa para os outros gestores, para a sua equipe, para a sua regional, para as pessoas que te ouvem nesse momento? Eu gostaria mesmo de agradecer, né, a todo mundo que dedicou um tempinho agora para nos ouvir, para saber como é que a gente fez ter um bom resultado ali na escola. E como a gente está falando de gestão voltada para resultado, né, a gente fazer um resumão aqui. O que a gente precisa fazer? Você precisa conhecer, né, onde você está, onde você quer chegar, escolher as estratégias, né, monitorar toda a execução do que você está fazendo, ter comprometimento com aquilo que você, né, deseja e lembrar sempre que a gente pode fazer muito além do que está ao nosso alcance. Educação, Edna, não se faz com as atribuições da portaria, que é muito pouco, né? Educação se faz quando você se melhora resultado, quando você faz muito mais do que está ao seu alcance. Porque fazer o que está ao meu alcance é muito fácil, qualquer um faz. Agora, para eu fazer, né, o que está além do meu alcance, eu preciso ter aqui o coração. Então, eu falo assim que o professor, a diferença dele das demais profissões, né? é que ele tem uma missão. Ele tem uma missão. Nós temos uma missão.
Então, essa que faz a diferença, né? A missão de mudar o mundo. É isso aí. Tem várias contribuições, a gente agradece Graziella e outros profissionais da sua escola que estão aí, Dena dando uma contribuição para a questão do afeto, para o acolhimento, é primordial, a gente sabe disso. Então a gente está encerrando. Eu quero agradecer imensamente você, Vanusa, que fala em nome da sua escola, em Obrigada. nome da sua equipe. Você é a líder dessa escola, uma líder democrática, uma líder visionária, que sabe onde está e onde quer chegar. Então, assim, gratidão a você, a toda a sua equipe, gratidão à equipe que te acompanha, à equipe da regional também, e a todos os gestores, sejam eles da rede municipal, da rede estadual, da rede particular, aos professores que são gestores de um novo formato nesse momento, um gestor numa modalidade de educação remota. A todos vocês que fazem a educação acontecer. A escola física pode estar fechada, mas a escola virtual está chegando na sala de aula e você, aluno, continua sendo o alvo principal dessa educação. Trazer você para nós. Isso é o ponto primordial, né? Preparar, ter resiliência, ter focado em mimos, em carinho, em afeto para todas as pessoas que estão. Então, os laços se fortalecem cada vez mais. Então, Vanusa, dá os parabéns pelo crescimento da sua escola, pela sua prática de gestão. A gente pode perceber que um circuito de gestão de um programa, do programa Jovem de Futuro, quando ele é levado a sério, quando o gestor, a equipe gestora, veste a camisa, envolve a todos, pais, alunos, professores de área, o comprometimento é de todos. Né? Reduzir o índice de reprovação, o índice de evasão escolar, aumentar a proficiência, a aprendizagem. É isso que faz a diferença. Mas isso se baseia nas pessoas. Né? Senão, não adianta ter plano se você não tiver pessoas que saibam executar, que saibam ver uma portaria, colocar amor nessa portaria, chegar e fazer. Então, assim, parabéns a você, parabéns aos alunos, parabéns à sua equipe. E seja um líder servidor, é aquele que primeiro serve. O sucesso de um é o sucesso de todos. O fracasso de um é o fracasso de todos. Então, que vocês continuem sendo assim. Um grande beijo. Quer falar mais alguma coisa? Não, só falar assim que eu vejo a liderança, não tem aquela pirâmide que o líder fica lá em cima? Sim. Eu não vejo dessa forma, eu vejo a pirâmide onde o líder fica lá embaixo, onde ele é a base, é o suporte para todos os outros setores, e o aluno é que fica lá no topo, Sim. entendeu? A gente O tem que aluno inverter a pirâmide, né? tem que inverter essa pirâmide, né? O líder fica embaixo dando suporte para que o aluno esteja lá na ponte da pirâmide. É isso aí. Vanusa, Tá um bom? grande abraço. Um grande abraço a você Beijo. que escreveu aqui, que participou conosco. Essa live vai ficar salva aqui né, no IGTV, no Instagram. Eu vou socializar para as pessoas. Então, assim, um grande abraço. Muito obrigada a todos vocês que estavam aqui conosco. Obrigada mesmo pelo carinho, pela atenção. E que a educação está no nosso coração. Então, eu saí da educação agora, mas a educação não saiu de mim, é minha essência. Sai não, Não sai não. sai. Então, assim, um Sai grande jamais. abraço, que Deus abençoe você, sua equipe ainda mais, e que este ano, mesmo com todas as dificuldades, a sua equipe não perca o foco. A aprendizagem, avaliação diagnóstica, foco num planejamento eficaz e eficiente para atender o nosso aluno. Sem esquecer da equipe, porque é a equipe que faz a diferença. Um Verdade. grande beijo, Obrigada. Luz, e a todos vocês. Obrigada, Edna. Beijão. Beijo, tchau, tchau. Tchau.